Vamos lá então, eu quero aqui, era para ser o pastor William, ter iniciando essa série aqui. Mas na quinta-feira, ele falou assim, eu quero dar honra para o Senhor. Eu falei, mas eu quero dar honra para o Senhor. Ele falou, mas eu quero dar honra para o Senhor. E hoje eu estou aqui para iniciar essa série aqui. Eu queria falar aqui de tanta gente aqui, mas eu acho que não vai dar tempo, não. Amanhã é feriado, quem vai trabalhar amanhã, gente? Você vai, Natália? Você vai, Luiz Gabriel? Você vai também, Zelda? Também, Anderson? Também, pastor Silas? Oh, tá louco, daqui a pouco todo mundo vai trabalhar amanhã. É ponto facultativo. Então vamos lá. Então essa série, o tema dessa série é: se não eu, quem? Se não agora, quando? Então é um tema bastante interessante aqui. Se eu não fazer, quem vai? Se eu não evangelizar, quem vai evangelizar? Se eu não pregar, quem vai pregar? Se eu não fazer missões, quem vai fazer missões? E aí a segunda frase, se não agora, quando? Né? Então, é uma série, um tema muito interessante que nós temos aqui, meu Deus do céu, um leque aqui para ministrar, coisas aqui para ministrar que são grandiosas para a nossa vida. Se não eu, e todos nós temos um chamado. Olha para essa pessoa que está do seu lado, fala assim, você tem um chamado. Você tem um chamado. Pode ser que ainda você não descobriu esse chamado, ainda não entendeu esse chamado. Ainda não estava, pastor, eu fui numa célula um tempo, já faz um tempinho, e a pessoa diz assim, eu não tenho chamado para fazer nada. Não é que não tenho chamado para não fazer nada, é porque ainda não descobriu esse chamado, não entendeu ainda não ouviu com clareza a voz de Deus, aquilo que é o propósito de Deus para a vida dessa pessoa, ou da minha vida. Às vezes, pastor, mas olha, de verdade, eu não sei. Não, gente, todos nós temos um chamado antes mesmo da gente entrar no ventre da nossa mãe. Deus já nos separou, já nos santificou, já nos separou para algo, para um chamado. Deus, não, aí eu vou separar esse, não, esse daí, é só para ir lá na igreja, lá para sentar na cadeira, para a cadeira não ficar vazia. Não, gente, nós precisamos entender, e nós precisamos orar para Deus, para que Ele revele, para aquilo que nós fomos chamados. Na palavra inicial do culto, nós lemos aqui a grande comissão, né? Que é o que Jesus, é aquilo que é para a igreja fazer. Alguém tem um chamado, né, individual, todo mundo tem um chamado individual, todo mundo tem. Não tem esse que não tem, se não tiver, então é porque ainda não entendeu, ainda não descobriu esse chamado. Mas pastor, para quê que eu fui chamado? O que arde no teu coração? Pastor, olha, eu olho assim para as crianças e isso arde no meu coração. É esse daí o teu chamado, aquilo que te queima por dentro, aquilo que te incomoda, aquilo que não te deixa tranquilo, aquilo que você olha e fala assim, meu Deus, é isso daí, ó. Mas, pastor, eu gosto de limpar a igreja aqui, eu venho aqui, eu fico tão bem aqui quando eu estou limpando a igreja, se for por mim, eu fico o dia inteiro aqui. Esse é o teu chamado, foi para isso. Cada um tem um chamado, de uma forma diferente, de um jeito diferente, mas todos têm um chamado, amém, gente? Glória a Deus. Podemos ver, através da palavra de Deus, as Escrituras, nos deixa, né, pastor Silas, bem claro,
o chamado que Deus tinha para cada um, né? Para cada pessoa, para aquele que Ele santificou. Nós podemos ver aqui o chamado de Abraão, começando lá em Ur dos Caldeus, né? Através do pai de Abraão, né? De Terá, que Deus chama ele lá de Ur dos Caldeus para uma missão, né? Ele sai de Ur dos Caldeus para Canaã, mas ele para em Harã. Ele para em Harã. Então, se fosse para mim dar um tema nessa minha ministração nessa noite, para mim abrir essa série aqui, eu vou só dar uma introdução, depois eles vão vir pregando, né, e edificando, e eu quero já profetizar. Deixa eu perguntar, seja sincero nessa noite, quantos daqui já descobriu o teu chamado? Levanta a mão. Levanta mais alto, para mim ver vocês. Ó, tem uma boa parte que ainda não descobriu. Esses que não levantou a mão, que ainda não descobriu o teu chamado, faz assim. Eu profetizo, em nome de Jesus, que até o final dessa série de ministrações, o teu chamado vai ficar claro na tua vida, em nome de Jesus. Através de cada palavra que será pregada aqui, vocês vão entendendo o chamado de vocês. Eu declaro isso, que terminando essa série, vocês vão falar, agora eu sei. Agora eu entendi o meu chamado, pastor, eu entendi. Eu entendi para que Deus me separou antes mesmo do ventre da minha mãe. Antes mesmo no ventre da minha mãe. Amém? Glória a Deus. Agora, eu não falei o tema da minha ministração. Se fosse para dar um tema na minha ministração nessa noite, era esse. Meu chamado e minhas respostas. Meu chamado e as minhas respostas. Porque o meu chamado vai depender da minha resposta. Amém? Vocês estão comigo aqui? Amém? Glória a Deus. Eu vou tentar ficar aqui, nesse esboço aqui. O chamado é sempre Deus pensando nas pessoas. Sempre, o chamado é sempre coletivo. Sempre coletivo. Pastor, mas como que eu sei que aquilo que é o meu chamado, qual que é, se é realmente o meu chamado? É fácil da gente saber se aquilo que a gente está fazendo é o chamado de Deus para a nossa vida. Quanto maior número de pessoas que você ajudar com o teu chamado, você vai ter a certeza que é de Deus. Quando o chamado é só para o teu bem, cai fora, não é de Deus. Deus pensa no coletivo, Deus sempre age no coletivo. Se você estiver fazendo algo, eu vou limpar essa igreja, deixar as cadeiras tudo certinha, para a hora que as pessoas chegar, está tudo limpinho, tudo cheiroso, tudo limpinho. Esse é teu chamado. É de Deus isso daí. É de Deus. É pensando nas pessoas. Quanto maior número de pessoas eu atingir com aquilo que eu estou fazendo, aí sim eu tenho, mas eu vou fazer, mas é só, não tem problema, é para mim mesmo, isso daí é, cara, ora a Deus, que às vezes esse ainda não é o teu chamado. E a gente precisa entender, tem 7 coisas aqui que eu preciso deixar isso daqui, que tem na palavra de Deus, a importância do chamado, o desejo de Deus para com cada um de nós. O que Deus espera de cada um de nós. Mateus 28, 19 e 20, foi a palavra que eu li aqui no início, fala da grande comissão, né? E podemos ver essa ordem imperativa de Jesus aos seus profetas e discípulos, e para a sua igreja, o chamado, a missão, o evangelismo, buscar pessoas, discipular pessoas, evangelizar pessoas. Então, a preocupação de Deus aqui em Mateus 28, na grande comissão, que é o coletivo.
Gente, eu não vou pôr, está dando conta aí de pôr, Davi? Vocês vai lendo aí. E também em Mateus 9, 37 e 38, o próprio Deus usa o evangelista Mateus para falar, ele fala assim, a seara é grande e são poucos os ceifeiros. A necessidade do entendimento desse chamado, a necessidade disso, a necessidade do ceifeiro, aqueles que vai, se não eu, quem? E a palavra diz assim, a necessidade desses ceifeiros, dessas pessoas, para ir buscar, para colher aqueles que estão lá fora e trazer para a igreja. A necessidade disso, da gente entender. Lucas 24, 49, primeiro, Romanos 15, 20, o apóstolo Paulo falando com a igreja de Roma para pregar o evangelho onde Cristo não foi. Tem muitos lugares que Cristo ainda não chegou, então é a nossa necessidade, a nossa responsabilidade em ir lá e pregar o evangelho, anunciar o evangelho das boas novas para essas pessoas, ir lá na casa, ir lá discipular. Gênesis 3,15, Deus deseja alcançar os povos do mundo inteiro. Deus deseja alcançar todo mundo, e para Ele alcançar todos os povos, Ele precisa de mim e de você. Olha para essa pessoa aí, fala assim, para Deus alcançar todos os povos, Ele precisa de mim e de você. É isso. Glória a Deus. Lucas 20, eu falei esse? Lucas 24, 49? Não. Falei? Eu ia falar e voltei para Romanos, né? Lucas 24, 49, a palavra diz que precisamos ser cheios do Espírito Santo para cumprir a grande comissão. Então, precisamos buscar isso que a Vanessa ministrou aqui, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para poder cumprir a grande comissão. Atos 9, 15, 16, 5, 22, 14, 15, 21, diz que a responsabilidade da igreja expandir o reino de Deus em todas as nações. É nossa responsabilidade, é a responsabilidade da igreja, expandir o reino de Deus em todas as nações, sair, ser igreja lá fora, né? Não ser igreja somente aqui dentro, ser discípulo aqui dentro, mas sair, pregar o evangelho lá no trabalho, no trabalho, em casa, na escola. Como que nós estamos pregando o evangelho, os mais novos na escola? Será que nós estamos expandindo o reino de Deus na escola? Lá onde nós estudamos, estamos dando bom testemunho. Pastor, mas precisa pregar? Não, dá testemunho. Somente o testemunho já basta. Vale mais a atitude do que 1000 palavras. Então, dá testemunho de crente aonde você vai. Não precisa ser espiritual demais, não, gente. Não precisa querer ser espiritual demais, não. Achar que é santo, que, ai meu Deus, tudo é espiritual, espiritualiza tudo. Não, gente. Eu vejo aqui de segunda-feira, nas ministrações de segunda-feira, aqueles que querem ser muito espiritual, não prevalece. E aí fala isso. Então, não precisa ser espiritualizar tudo, mas tem que pregar, tem que orar em línguas, está lá, não, dá testemunho somente. Você é crente, né? Não, meu Deus do céu, está tão banalizadas as coisas, que o crente faz tudo que o ímpio faz. Ninguém, não separa mais, né? Não, porque eu vi lá. Mas... Então, gente, é responsabilidade da igreja expandir o reino de Deus, dar bom testemunho, falar de Jesus. As pessoas veem Jesus em você, é nossa responsabilidade.
Lucas 24, 46 ao 49, a necessidade de levar o arrependimento para o perdão dos pecados, pregar o arrependimento para o perdão dos pecados. É nossa responsabilidade fazer isso, pregar o arrependimento, falar, cara, você precisa se arrepender, você precisa se arrepender disso, você precisa perdoar aqueles que te ofenderam, aqueles que te machucaram, precisa perdoar. É nossa responsabilidade falar disso, levar o arrependimento dos perdões do pecado. Falando isso, entendendo isso, essa necessidade, eu vou mandar isso daqui, cada dia, um dia por semana, cada passagem dessa, lá no aplicativo, na palavra do dia. Já está lá o de amanhã, que é Mateus 28, já está lá, às 6 horas da manhã já vai ser liberado lá no aplicativo, e cada dia da semana eu vou colocar uma responsabilidade dessa. Olha o Davi. Glória a Deus. Melhor assim, né? Do que levando no médico. E falando isso, precisamos entender também, queridos, eu quero aqui só dar uma introdução, pastor William, pastor Silas, depois vocês vêm ministrando. E precisamos também entender o que é chamado, o que é visão, o que é missão e o que é propósito. Porque às vezes nós misturamos tudo isso, às vezes nós achamos que nós estamos vivendo o propósito e nós estamos fazendo a missão, e nós precisamos deixar, isso precisa ficar bem claro. E essa missão aqui não é a missão evangelística, não, de levar a palavra. A missão é o que eu tenho que fazer, é o que eu tenho que fazer. Então vamos lá. Tenha paciência comigo hoje, que eu estou dando só a introdução aqui, depois vai ficar melhor, e eu te garanto. E eu preciso fazer isso aqui. Não adianta eu entrar com a palavra e nós não entender isso aqui. Não vai ficar bem claro para nós. O que é, pastor? Mas então explica aí, o que é o chamado? Chamado é uma convocação. É quando Deus convoca alguém para algo, para um trabalho, para uma obra. É ser santo, separado para uma causa. O chamado é ser separado para uma causa. Jeremias foi separado, os profetas foram separados, Jesus foi separado por uma causa. Chamado é isso, ser convocado para algo, para uma causa. Não são os meus planos. Pastor, mas eu quero pregar. Tá, é teu plano, mas é o de Deus? É o chamado de Deus para a tua vida? E Provérbios 16:1 diz assim, do homem são as preparações do coração ou os planos, mas do Senhor a resposta da língua. Outra tradução diz assim, a resposta certa para os lábios vem do Senhor. Então, não é a minha vontade, aquilo que eu quero fazer, mas é aquilo que Deus quer que eu faça. E esse é o chamado. Esse é o chamado. Então, eu posso fazer planos. Eu vou abrir uma igreja, eu vou fazer planos, mas a resposta vem de Deus. É Ele que vai decidir. É isso daí que eu tenho para você. Não é isso daí. Eu tenho para você fazer evangelismo. E isto é o chamado de Deus para a nossa vida. É uma convocação. Ele convoca para algo. Aquilo que arde no meu coração. Visão. Pastor, o que é a visão? É o futuro. A visão é como você se vê daqui a 5 anos. Eu preciso ter uma visão. Eu olho para essa igreja e a minha visão, olha só, o quão importante é a visão. O quão importante é a visão para nós. Quando nós iniciamos a nossa comunidade lá naquele barracão, lá em cima, a minha visão para a nossa igreja era isso daqui.
tudo que eu via para a nossa igreja, uma cozinha, um lugar para a gente vir tomar café, fazer os nossos encontros, comer aqui. Era essa a visão que eu tinha. Hoje eu estou vivendo isso. Agora a minha visão para daqui 5 anos é isso daqui ser pequeno para nós. Então o importante da nossa visão, ter essa visão. Qual que é a visão para o teu casamento? Ah, pastor, está tudo ruim, mas qual que é a visão para o teu casamento? É que continua ruim? Não, pastor, a semana que vem vai ter melhor, vai ter mudado o meu casamento. É muito importante isso. Qual que é a visão que você tem para a tua vida, para o teu futuro, para o teu ministério? Ah, pastor, olha, a minha visão para o meu ministério é isso mesmo, está bom assim? Não. Você está pregando para 500 hoje, daqui 1 ano, daqui 1 mês, você prega para 2.000, 3.000, essa visão ampliada. Vocês estão comigo até aqui? E depois dessa visão, a importância dessa visão, é tão importante essa visão, que Agar, ela estava tão desesperada, que o poço estava do lado dela, e ela não conseguia ver o poço. Ó, a importância da visão para nós. Abraão, ele despede Agar com Isaac no deserto, e acaba a água, e ela deixa o menino numa certa distância, e sai para não ver o menino chorar de sede e morrer. E aí o anjo vem e fala para ela assim: Agar, mas por que você está chorando? Ela fala: é que eu deixei o menino lá, e para não ver ele morrer, acabou a água, não tem água. Então, aí o anjo fala para ela: Agar, olha o poço aí. O poço está do seu lado. E ela abre os olhos e vê o poço. Então, a visão é tão importante para nós, que se a gente não ter essa visão, nós podemos morrer de sede com o poço do nosso lado, com a água do nosso lado. Nós podemos parar o nosso ministério, porque a gente não consegue ver a resposta de Deus para nós. Então, essa visão para nós, queridos, em tudo, ela é muito importante, e ela faz toda a diferença. Escuta, o poço já está aberto, a água já está lá, está tudo pronto. Aquilo que você precisa já está aí, já está pronto. Só falta você tomar posse, ter essa visão, enxergar, falar: é por aqui, ó. Ou a água aqui, está morrendo de sede. E ó, a água aqui, o poço está aqui, Deus já abriu a cisterna, Deus já abriu os poços. Deus já abriu. Ele já sabe daquilo que você precisa. Já sabe daquilo que nós vamos precisar, Ele já sabe. Ele já sabe o que nós vamos precisar amanhã, depois de amanhã, a semana que vem, daqui 1 ano, Ele já sabe, já está tudo preparado. E nós precisamos ter essa visão de ver a resposta de Deus para a nossa vida. Amém ou não amém? Pastor, então e agora? Eu entendi a missão, a visão. O que é missão? A missão é aquilo que eu tenho que fazer todo dia, para que o futuro que eu quero chegue no prazo determinado. Essa é a missão. Pastor, olha, o meu chamado é pregar o evangelho. Eu já vi isso. Pastor, olha, eu vejo multidão me ouvindo. Beleza. Mas e aí, a missão, o que eu tenho que fazer para que esse futuro chegue na minha vida no prazo determinado? Ó, daqui 1 ano, pastor, eu quero ter pregando para 2.000 pessoas. O que eu tenho que fazer para isso acontecer? Para que esse futuro chegue no tempo determinado? Pastor, olha, entendi. Eu tenho visão para o meu casamento. Está ruim agora, mas só do Senhor falar, eu já consegui visualizar meu casamento daqui 1 ano, daqui 1 semana, ou amanhã, ou até mesmo a hora que chegar em casa. Beleza, já viu? Totalmente diferente como está agora.
E a missão? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que começar todo dia a fazer algo para que isso, aquilo que estava atrapalhando o meu casamento, eu mude naquela área, para que esse futuro chegue no tempo determinado. Daqui 1 ano você quer pregar? Tá, quero pregar, pastor, para a multidão. Beleza. Joia, é esse o teu chamado? Eu entendi que é esse. Então, o que eu tenho que fazer, pastor, mas para que daqui 1 ano eu esteja pregando para a multidão? Andar com pessoas que pregam, ler a Bíblia. Ler a Bíblia. Quanto você está lendo a Bíblia por dia? Está orando? Está jejuando para isso? Está pagando o preço? Não vai acontecer você sentado na cadeira aí, queridos. Não vai acontecer você dormindo lá na tua casa, achando que, esse é meu chamado e as coisas vão acontecer. Não, você precisa de uma preparação. Você precisa, pastor, a minha missão é cantar. Beleza, joia, glória a Deus. Mas o que você está fazendo todo dia para que isso seja uma realidade na sua vida? Eu quero cantar. Então, você tá ensaiando, você está fazendo aula, você está estudando, você está orando, você lê a Bíblia toda noite, você tem buscado isso? Essa é a missão. Essa é a missão. Essa é a missão. Vamos dar um exemplo do Rodrigo. O Rodrigo é serralheiro. Para o Rodrigo chegar, para fazer esse portão, o que ele teve que fazer? Todo dia ter ali cortando, medindo, soldando, e cada dia vai aperfeiçoando, não é isso, Rodrigo? Cada dia vai ficando melhor. Essa é a nossa missão. O que a gente tem que fazer? A dança, pastor, eu amo dançar, mas você ensaia só aqui? E só aqui, a hora que chega aqui no dia de ensaio? Você acha que vai dar certo isso? Não vai. Eu quero tocar, você só vai estudar a hora que você está aqui? Você acha que vai dar certo? Não vai. Fala, mas não é esse o meu chamado, não. Deus falou para você? Falou, pastor, então mas você não está fazendo aquilo que você tem que fazer para que o teu futuro chegue no tempo determinado, que você seja uma bênção. Glória a Deus, aleluia. Já é 9 horas, gente? Nossa, Deus. Glória a Deus. Então tá bom, pastor, eu já entendi o chamado, eu já entendi a visão, eu já entendi a missão. Quer ver? Deixa eu mexer aqui. Deixa eu mexer no casamento, precisa. Tem que... pastor, o meu marido, mas como que você está sendo lá? Pastor, a minha esposa, como que você está fazendo alguma coisa para melhorar essa situação do casamento? Deus quer e deseja que o seu casamento seja uma bênção. Mas você está fazendo alguma coisa? Se falava 10 palavras, fala 5. Se o marido chega em casa e deixa o sapatão na porta, ou entra com o sapatão tudo sujo de reboque, para dentro da casa, deixa lá fora, faz alguma coisa para que isso, faz alguma coisa para que, não vai ser, não, queridos, vocês estão me entendendo, sim ou não? Se é bruto, se o marido é lá em casa, melhora esse jeito aí, meu Deus do céu, essa é a nossa missão, para que o nosso casamento seja uma bênção. Seja uma bênção. Não, meu Deus do céu. Tá aqui na igreja não é garantia de um casamento abençoado. Cantar aqui, tocar aqui, não é garantia de um casamento abençoado. Garantia de um casamento abençoado é aquilo que eu faço todo dia. Aquilo que eu faço todo dia. Glória a Deus ou não? Amém? Então beleza. Pastor, agora eu entendi. Mas e o propósito? O que é o propósito? Propósito não é a mesma coisa do chamado? Deus não tem um propósito? O que é isso, pastor? Então, o que é o propósito?
independente da fase da vida, ou projeto que você esteja vivendo, arde no seu coração. Independente da situação que você está vivendo. Pastor, está toda uma luta. A coisa está... Mas olha, eu estou com o meu casamento acabado. Mas olha, arde no meu coração. Está uma dificuldade, a circunstância lá na minha casa, lá, está difícil lá. Mas o que arde no meu coração é poder ajudar as pessoas, os casais. Isso é viver o nosso projeto. Não é a hora, o meu casamento está bom, eu estou ajudando. Meu casamento está ruim, eu saio da igreja. Viver o propósito de Deus, viver o propósito, não importa a situação que eu esteja vivendo. Não importa a situação, não importa a circunstância. E eu não deixo de fazer. Propósito é permanente, não muda hoje e amanhã é outro. Hoje eu quero cantar, amanhã eu já não quero mais. Hoje eu quero pregar, mas amanhã eu já não quero mais. Hoje eu quero cuidar de criança. Pastor, mas eu vi que não é o meu chamado. Não, o propósito, ele arde no teu coração, não importa aquilo que você está vivendo, não importa a tua situação, você fala assim, eu fui chamado para isso, então eu quero viver o meu propósito, não importa, está tudo bem, eu estou vivendo o meu propósito, eu estou cumprindo com aquilo que eu fui chamado, está tudo ruim, eu estou ali firme, porque eu sei que aquele que me chamou é maior do que todo. Aquele que me chamou, ele garantiu que estaria comigo todos os dias. Não é viver o propósito, não é... Gente, se fosse para isso daqui, viver propósito, quando está tudo bem, eu já tinha fechado essa igreja aqui. Já tinha fechado e já faz muito tempo. Mas não, isso daqui queima dentro de mim. As pessoas estão falando mal, estão criticando, mas... Cara, se eu não estiver aqui, para mim eu não estou, eu estou em alguma coisa, lugar errado. Eu não consigo. Eu respeito as pessoas que saem, tem que sair, um feriado igual esse, tem que aproveitar, vai passear, faz churrasco, aproveita, mas eu não consigo. Eu preciso ter aqui. Mas eu gosto, mas eu abro mão de tudo para ter aqui. Eu quero viver o meu propósito. Eu não saio daqui, lá em casa está doente? Tem alguém doente? Tem, mas eu estou aqui. Eu fui chamado para isso, então eu não abro, isso queima dentro de mim. E se eu não estiver fazendo isso, eu não estou vivendo o meu propósito, está em falha. Eu estou em falha. Não, eu não vivo o meu propósito só quando está tudo bem. Não, quando está tudo ruim também, eu continuo aqui. Tem culto aqui que eu prego aqui, eu estou pior do que todo mundo, mas eu estou aqui. Eu não prego porque está tudo bem, eu prego porque eu estou vivendo o meu propósito. Glória a Deus, entenderam isso? Ficou bem claro? Glória a Deus. Podemos entrar na palavra então? Ninguém falou nada. Está tudo certo até aqui, gente? Tá, vocês entenderam? O que é? A gente entendendo isso, a gente vai ser mais maduro, a gente vai entender o nosso propósito. Viver o propósito. Não depende de só circunstâncias boas. Se eu estiver bem, se eu gostei ou não, eu vou continuar fazendo. É isso, né, Vanessa? Eu vou continuar fazendo, porque não depende do que eu gosto, não depende do que eu acho, não depende nada disso, depende daquilo que eu fui chamado, para aquilo que eu fui convocado. Eu posso até fazer planos, mas não são os meus planos, é Deus que vai dar a resposta. E se Ele deu a resposta, que é para mim lavar o banheiro, mesmo que eu não goste, e para mim viver o meu propósito, eu vou continuar lavando o banheiro. E aí, sabe que isso acontece? Você vai fazer com alegria. E não vai ser um peso para você. Sabe quando o ministério é um peso? Você acha, não aguento mais, estou cansado.
Meu Deus do céu, tem que ir de segunda-feira também? Mas olha, mas tem que orar de quinta, pelo amor de Deus. Não, eu estou cansado. Quando o ministério é um fardo para você, não é de Deus, não é teu chamado, filho. Pega a cadeirinha e sai de mansinho, porque não é o teu chamado. Não é o teu chamado. Quando o ministério for um fardo, um peso para você, você vem reclamando para cá, não é para você isso não. Quando você acha que o teu ministério é só vir no culto, cara, precisa mais. Precisa mais. Estou cansado, vou descansar. Não, queridos, quando eu estou cansado, estou aqui, porque eu quero viver o meu propósito. Glória a Deus, vocês podem dar um glória a Deus? Então vamos entrar na palavra agora. E eu quero falar sobre a vida de Abraão. O chamado de Abraão. Eu quero só falar de 2 respostas. Eu coloquei 5 aqui. Já estou terminando. 9 horas eu termino. Diz assim a palavra, Gênesis 11, 29 diz assim, 29 a 31. Lá em Ur dos Caldeus, e tomaram Abraão e Naor, mulheres para si. O nome da mulher de Abraão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, pai de Milca e pai de Isca. Então o que é isso? Lá em Ur dos Caldeus, a saída de Terá para cá, já morre um dos irmãos de Abraão em Ur dos Caldeus, o irmão que chamava Arã. Ele sai, Terá, pega aqui a família e sai a destino para Canaã. Pega a família e sai a destino para Canaã. E Sarai foi estéril, não tinha filhos. E o 31 diz assim: e tomou Terá a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho do seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher do seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã, e vieram até Arã, e habitaram ali. Olha só, e vocês entendem essa passagem de início ao fim, né? Que aí Terá, ele fica ali, ele para ali em Arã. Muitos falam que ele parou em Arã porque a cidade tinha o nome do filho dele, que tinha morrido em Ur dos Caldeus, e ele para ali e habitaram ali, e começa a ficar próspero ali naquele lugar. A Terá, ele faz uma fábrica de ídolos, de fazer ídolos, e começa a fabricar e prosperar muito na fabricação de ídolos. A primeira resposta que podemos dar ao nosso chamado: distração. Distração. Terá, com a família, era para ir para Ur, era para ir para Canaã, e Terá, ele se distrai ali, começa a prosperar ali, começa a ficar rico, fazer ídolos, e ele se distrai ali, ele se interte ali, ele fica ali, ele esquece daquilo que ele foi chamado, que era para ir para Canaã, a viagem era para Canaã, e ele para ali. Então essa distração pode ser uma resposta para o nosso chamado. Às vezes você já tem o teu chamado, você já sabe aquilo que Deus pediu, chamou você para fazer, mas a distração te paralisou. Você parou, você se distraiu, em algum momento do teu chamado, da tua vida, você se distraiu. Terá, ele se distraiu fazendo ídolos. Ele para ali, e a viagem continua, só continua para Canaã quando Terá morre. E aí Deus chama novamente Abraão: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Então, meus irmãos queridos, e eu termino aqui,
Às vezes nós nos distraímos em algum lugar da nossa vida. Ah, pastor, o meu casamento, às vezes em algum momento desse casamento, você se distraiu. Você ficou tranquilo ali. Você achou que estava tudo bem. Você achou que estava normal. Ah, é normal isso. É normal eu não querer fazer. É normal eu parar no meio do caminho. É normal. Isso é normal. Então eu quero te dizer nessa noite que às vezes essa resposta, essa distração que nós damos para o nosso chamado pode paralisar, pode nos paralisar. E nós podemos não viver o nosso propósito, aquilo que Deus nos separou antes mesmo do ventre da nossa mãe. Antes mesmo, se a gente se distrair, e distrai. Tem muita gente distraída na igreja. Tem muita gente distraída. Os sinais estão acontecendo, pastor Silas. Deus está mostrando os sinais e as pessoas estão achando que é normal. Está distraída. Está distraída. Se distrai com churrasco. Se distrai com passeio. Se distrai com viagem. Se distrai com carro. Se distrai. Está prosperando. Está tudo bem, está prosperando. Terá também estava prosperando e tinha ficado rico lá. Mas ele se distraiu e ele morre no meio do caminho. E o chamado continua para Abraão. Às vezes nós temos distraído em algum momento da nossa vida. Está tudo certo. Acontece uma coisa. Não vou no culto não. Mas eu não consigo. Cara, quebra essa distração. Para com isso. Escute, nós temos distraído com a nossa família, com os nossos filhos. Nós não temos mostrado, está tudo certo, é normal isso, pastor. É normal hoje ter relação sexual antes do casamento, todo mundo faz. Não é normal, não se distraia, meu irmão. Não se distraia. Pastor, é normal, todo mundo beija. Não se distraia, todo mundo, você não é todo mundo, a igreja não é todo mundo, você foi separado para uma obra. Você foi separado para um trabalho, para uma causa. Não se distraia. Não se distraia, não deixa as coisas te distrair, não, aquilo distraiu, terá. Distraiu, terá, e ele parou no meio do caminho. E ele morre ali, a Bíblia fala que ele morreu com 205 anos. Amém ou não amém? Entenderam? Glória a Deus. Precisamos terminar nosso culto. Fica de pé, queridos. Eu tenho certeza que depois eles vão vir pregando aí. Escute. A Bíblia fala, nós não vamos cantar não para terminar, tá, gente? Nós já vamos terminar nosso culto assim. Espero o desejo do meu coração e do coração de Deus é que fica claro para a gente o nosso chamado. Há muito estudiosos, teólogos, que Terá, ele ficou rico ali, fazendo as imagens, e Abraão, ele sempre falava, para o pai dele, Donizete, falava para o pai dele, pai, as imagens não faz nada para ninguém. E Terá, ele distraído ali com a riqueza, fala, pai, isso daí não faz nada. Olha, para com isso, nós precisamos, continuar. Não, e ele distraído ali, fala, meu filho, para com isso. E certo dia Terá precisou fazer uma viagem. E ele fazia ídolos pequeno e grande. E tinha uns maiores separados. E ele fala para Abraão, Abraão, meu filho, você cuida bem dos ídolos, dá de comer para eles. E quando Terá, ele vai viajar, Abraão, ele pega um pau e quebra tudo aqueles ídolos.
E quando Terá chega de viagem, fala: Abraão, meu filho, o que aconteceu? O que aconteceu? Quebrou tudo. Falou: bom, pai, foi o mais grande aí, ó, que pegou um pau e começou a quebrar todos os outros, bater nesses mais pequenos. E Terá, ele falou assim: meu filho, imagem não faz nada para ninguém. Imagem não tem poder para fazer isso. E Abraão falou: então, meu pai, imagem, ídolos, não tem poder para fazer nada para ninguém. Escute algo. Às vezes, nós temos nos distraídos com algum ídolo que nós achamos que é suficiente para a nossa vida. E eu termino aqui, para nós meditar. Às vezes nós temos distraído nessa caminhada. Nós sabemos, escute isso, nós sabemos que isso que tem nos distraído, tem nos parado, não tem poder para fazer nada na nossa vida, mas mesmo assim, a gente está distraído por conta disso. Coloca a mão no teu coração. Meu Deus, Pai, nós fizemos planos aqui, Senhor, para essa série. Nós fizemos planos, mas nós sabemos que a resposta vem de Ti. A resposta vem de Ti. Que durante esse tempo de ministrações, que aqueles que ainda não têm por clareza o chamado, o Senhor possa abrir os olhos, e a resposta seja sim para cada chamado. A resposta seja sim, que não haja distração, que não haja desânimo, que não haja nada que possa parar durante essa caminhada. Que nós possamos cumprir, Senhor, a nossa missão aqui na terra e poder viver o nosso propósito, aquilo que é o propósito do Senhor para as nossas vidas. Meu Deus, eu apresento aqui nessa noite a Tua igreja. Olha para cada um deles, meu Pai, para cada chamado. Olha para o coração. Tira todo embaraço, toda distração, Senhor. Tudo aquilo que tem impedido dos Teus filhos caminhar, avançar, crescer espiritualmente. Em nome de Jesus, eu declaro aqui o Teu chamado despertado em nome de Jesus Cristo, despertado em nome de Jesus, vai começar a arder de hoje para frente, vai começar a arder no teu coração, o desejo para aquilo que você foi chamado para algo maior, você foi chamado para algo maior, para uma causa do reino, que isso comece a queimar em você, que isso comece a queimar no teu coração. É que eu peço em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você crê, diz amém, amém, amém. Se quiser dar uma salva de palmas para Jesus, dá uma salva de palmas, faz assim com a mão. César, Sara, cadê a Sara? Está lá fora, tomando um ventinho. E a Yasmin, César, que bom ver vocês aqui. Deus abençoe vocês. Que bom, glória a Deus. Deus abençoe vocês. Todos da nossa igreja, em nome de Jesus que está aqui, glória a Deus. Que o amor de Deus, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós, não somente hoje, mas para todos, sempre. Todos digam. Glória a Deus. E olha para essa pessoa que está do seu lado e fala para ela assim: você tem um chamado. Fala assim, uma causa maior para você fazer. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Ótima semana, queridos. Ótima semana. Em nome de Jesus.